Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui, tá? A aula número 3 anterior foi um pouco meio confusa, né? Mas vamos continuar reforçando a ideia, tá? O assunto é números complexos, não esqueça do Z, né? O número complexo tem uma parte real A, né? É no eixo X, né? E a parte do BI, né? Que o B é do eixo Y, imaginário e real, não é novidade. E nós estamos estudando dois assuntos diferentes lá no plano de Argand-Gauss, né? Quem é o módulo? É o Rho, o módulo do número complexo. E o argumento é o θ. Ah, professor, mas tem forma para guardar? Olha, quando se fala em altura aqui, ó, essa altura B é a parte do B, né? A parte B, a parte imaginária, ela tem uma altura, correto? Pela altura que está aqui a B, raiz de 3, tá? E a parte real aqui no X, que é a letra A, dá 1, tá? Então eu tenho raiz de 3, 1,70 alguma coisa, e aqui 1. Então dá uma olhadinha nesse desenho aqui. Parece que eu formei um triângulo retângulo. Ah, triângulo retângulo na área, teorema de Pitágoras, tá? Então na hora de achar esse tal de módulo, é essa distância aqui, ó. Olha lá, o módulo de Z. Deixa eu fazer maior aqui, ó. Módulo de Z, tá? Então esse módulo de Z, também chamado de letra grega Rho, ao quadrado, então vira raiz quadrada do lado, é a soma dos quadrados dos catetos. Tem o cateto A e tem o cateto B. É só aplicar esse tal de teorema de Pitágoras. Não dá para escapar dele, né? É famoso esse Pitágoras, hein? Tá. Então vamos lá. Procurando o valor do A, 1. É o real. O valor do B, o imaginário, raiz de 3. Não assusta com esse raiz de 3 ao quadrado. Do nono ano. Bom, quadrado do cateto 1, do real, dá 1. Raiz de 3 ao quadrado, corta o radical com 2, dá 3. Novamente, esse valor aqui, raiz quadrada de 4, né? Então, a gente chama de Rho, ou módulo de Z, né? Vale 2, correto? Então, acabei de achar que aqui vale 2, tá? Então, a hipotenusa vale 2. Se eu usar a hipotenusa para seno, é raiz de 3 sobre 2. Se eu usar hipotenusa para cosseno, é 1 sobre 2. O cosseno de 1 sobre 2 é a mesma coisa de seno de raiz de 3 sobre 2 e é a mesma coisa da outra forma, que a outra fórmula a gente usa tangente. Como é que é a fórmula, professor? É B sobre A. É o imaginário, né, B, raiz de 3, sobre o A. No caso é 1. Então, eu estou procurando qual o ângulo que a tangente dá a raiz de 3. Raiz de 3 dividido por 1 dá raiz de 3. Vocês lembram? Né? Dá uma olhada nesse triângulo aqui. Ó. Se fosse uma circunferência, né, ele não pegou 45 graus. Ó, né? Não pegou. Ele está mais alto do que 45 graus. Então, ele só pode ser quem? Isso é verdade se somente se ou quando o θ é 60 graus. Eu estou falando para vocês daquela fórmula, né, gente? Lembra dos ângulos notáveis? 30, 45 e 60? Ah, estou recordando, professor. Tem o seno, o cosseno, que nós estamos usando agora a tangente, né? Aí a gente brinca do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Põe todo mundo dividido por 2. Todo mundo dividido por 2. E põe raiz no 3 e raiz no 2. Tá meio confuso, mas tudo bem. Tangente é a divisão do seno pelo cosseno. 46, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 dá 1. Por isso que tangente 45, aquela hora deu 1. Tá? Raiz de 3 sobre 2 dividido. Aqui tem uma coisinha. Aqui não precisa ter posto 1. Aqui que é raiz de 3. Aqui é 1 sobre 2. Tá? Então, ó, 1 meio dividido por raiz dá 1 sobre a raiz de 3. Então, arrumando a raiz de 3 sobre 3. Por isso, no exercício anterior, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, 30 graus. E agora acabamos de achar 1, ó, né? Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2 dá raiz de 3. E eu achei raiz de 3. Tá aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Raiz de 3 sobre 1 deu raiz de 3. Aonde que é a tangente da raiz de 3? Lá, no ângulo 60, tá? Só para recordar aquela tabelinha, tá? O ciclo trigonométrico é melhor. Tá? Mas tudo bem, na próxima aula a gente fala sobre isso. Vamos ver o outro agora aqui.
Bom, vou começar pelo enunciado aqui, ó. Determine para o número complexo, então eu estou vendo aqui, ó, parte real. Estou vendo aqui, ó. O A é igual a 3 e o B é igual a 2, correto? Bom, com isso é para me achar o módulo desse número e o argumento. Ah, mas não tem nada a desenhar, professor. Mas você vai desenhar. 3 no real, vem até aqui. E sobe 2. Olha lá. É esse valor aqui, ó. Esse é chamado de afixo. Tá? É o nosso Z. Tá? O nosso afixo. Tá? Bom, é para achar primeiro, então, o que? O módulo. O módulo é essa distância aqui, ó. Tá vendo esse vetor aqui, ó? Próximas aulas, talvez não vamos falar sobre o vetor. Esse vetor tem uma distância, né? Ele é chamado do módulo do Z. Então, ele formou aqui, ó, com a parte B e com a parte A, ele formou um triângulo retângulo. E quando forma triângulo retângulo, temos o teorema de Pitágoras. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse cateto, essa parte real, vamos lembrar do eixo real, 3. E na altura, parte imaginária, 2. Adivinha o que o professor vai fazer agora? Vai simplesmente jogar na fórmula, né? Então, vamos achar primeiro o módulo. Hipotenusa ao quadrado, então vira raiz do A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Módulo é igual. Me ajuda aí. Quem é o A? 3. Então é 3 ao quadrado. Quem é o B? 2. 2 ao quadrado. E eu tenho que colocar a raiz. Então esse módulo, né? A letra Rho, né? Vai ser 9, 3 ao quadrado, mais 4, tá? Ah, eu lembrei dessa atividade aqui, já caiu no caderno do aluno, numa prova do AP uma vez. 9 mais 4, raiz quadrada de 13, tá? Então, se eu fazer 3 mais 2, eu andei 5, mas eu posso andar para o raiz quadrada de 3, que não chega nem a 4. Ó, 13 raiz é 3,6, tá? Então, eu acabei de achar aproximadamente 3,6 é o módulo. Correto? Agora eu vou achar o que nós chamamos, escrever aqui, ó, módulo, tá? É o nosso Rho. Agora vamos achar o argumento. É os dois assuntos. O argumento é o ângulo. Que ângulo, professor? Esse aqui, ó. Tá vendo essa região entre a hipotenusa aqui? Eu formei uma região aqui. Essa região é chamada de ângulo, tá? Então é esse θ que eu vou achar aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, mais escuro, tá? Então, como é que eu acho esse ângulo? Usando, pode usar seno, cosseno, tangente, não tem problema. Mas o melhor usar tangente. Seno, cosseno, deixa para lá. Bom, o que é cateto oposto, B, sobre cateto adjacente, A. É só a forma. Então, pega lá no número complexo. Quem é o B? Lá junto com o I. O 2. Certo? E quem é o A? O 3. Tá? Esse aqui já tem que usar uma tabela 2 dividido por 3 dá 0,666. Então eu tenho que procurar o arco tangente que dá esse 0,6666, tá? Aí ele sai esse ângulo para mim. Então eu vou fazer isso, né, na calculadora, tá? Então eu tenho o valor 0. Vamos ver se eu lembro achar na calculadora aqui, ó. 0,666666. Segunda função, achar a segunda função, tangente. A tangente que dá esse valor aqui. Ah lá, 33,7. Vamos arredondar para 34, aproximadamente, né? Então, esse ângulo aqui, ó, pela calculadora, esse ângulo θ deu 33,7, aproximadamente. Aproximando mais ainda, aproximadamente 34 graus. E é verdade, né, gente? Aqui subiu 2, aqui 3. O 2, se fosse subir 3, seria 45. Como ele não subiu 3 por 3, quadrado, para formar 45, ele subiu só 2, então é menos de 45, deu 34 graus. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido aí, né, um pouco sobre mais módulo e argumento.